E a ordem do Senhor para aqueles que obedeceram, aqueles que tomaram o cordeiro e imolaram, e tomaram o sangue e colocaram nas ombreiras e na verga da porta, e fecharam a porta, à meia-noite houve a passagem, ou seja, sobre todo o território do Egito, aquelas casas que tinham a marca do sangue, nada aconteceu, mas aquelas outras que não tinham a marca do sangue, todas elas, desde o palácio de Faraó até a casa da pessoa mais simples, na manhã todos tinham um morto dentro de casa. O primogênito tinha sido morto. Com esse sinal, Faraó fez com que o povo saísse do Egito. E aí começa o êxodo, a caminhada em direção à terra prometida. Mas houve a Páscoa. A Páscoa é esta passagem. E esta passagem que produz o quê? A vida. E nós encontramos uma figura, e uma figura gloriosa. Aquele cordeiro que foi imolado, e que tomavam o sangue daquele cordeiro e colocavam nas portas. Aquele cordeiro era um símbolo de Jesus. Jesus, quando João Batista o apresentou, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pena que nesses dias, quando a nossa nação e os países cristãos comemoram a Páscoa, não tem o entendimento da Páscoa, tem entendimento de ovos, de chocolate, coelhinho, não tem nada disso. Há uma mensagem real, gloriosa, firme, e a mensagem que diz que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. É esta mensagem da Páscoa, a mensagem que a graça de Deus providenciou para mim, para você, o Cordeiro. Abraão, quando subia com seu filho Moriá, levando Isaque para o sacrifício, Isaque disse: meu pai, eis a lenha, temos o cutelo, temos o fogo. Isaque fez a pergunta: meu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está? Onde está o cordeiro? Meus irmãos, todo o Velho Testamento é essa pergunta: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Quando nós entramos no Novo Testamento, a mensagem inicial é exatamente João Batista apontando o cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. A Páscoa, esta passagem, alguma coisa que no sentido histórico aconteceu há milhares de anos, mas para nós temos no coração esta compreensão da realidade da morte do Senhor em nosso lugar. E nesta noite eu queria ler como o nosso Cordeiro Jesus foi imolado por nós. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 11. Mateus, capítulo 27, o versículo de número 11. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. Mateus, capítulo 27, versículo 11, diz: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, em João 18:39 diz que esta festa era a festa da
Páscoa. Era exatamente o período da Páscoa. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Este é um apelo impossível de ser respondido, irmãos. A mulher de Pilatos disse: não te envolvas com esse justo. Ninguém pode ficar sem envolver com Jesus. Ninguém pode ficar neutro diante de Jesus. Ou a pessoa vai amá-lo com todo o seu coração, ou vai rejeitá-lo. Mas não existe um campo neutro. Não existe um espaço em que a própria pessoa possa dizer assim: não, 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 eu não quero tomar nenhuma decisão. Ou a pessoa corre para os braços dele, ou rejeita. É impossível atender o apelo da mulher de Pilatos: não te envolvas com esse justo. Ninguém pode ficar sem envolver-se com ele. Ou vai amá-lo, ou vai rejeitá-lo. Mas não há um espaço de neutralidade. Não te envolvas com esse justo. Ninguém pode ficar sem se envolver com Jesus. Ou a pessoa se envolve com ele, com todo o ardor da sua alma, se entregando, vivendo, amando o Senhor, ou ela vai rejeitar. Não há um espaço de neutralidade. No versículo 20 diz: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando das vestes, cobriram-no com manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz
e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus.